sou graduado em História, então, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ontem fez 19 anos da minha colação de grau, então já se vão aí quase 2 décadas de graduado, né? E aí em 2012 eu tinha terminado o doutorado em dezembro do ano anterior, eu iniciei um estágio de pós-doutoramento na Unicinos. A professora Ana Silvia Volkscott, na época estava na Unicinos, hoje em dia ela está na Unicamp, e aí lá eu fiquei até 2015. Ganhei quase de presente de Natal a nomeação para o IFRS. A minha entrada em efetivo exercício é 21 de dezembro de 2015. O que era algo distante, né? E na China, e aquilo de cada dia um número maior de casos e fechamentos, primeiro mais pontuais, depois se expandindo para cidades, para o país inteiro, e aí de repente se tornou uma questão para nós. Eu me lembro que aqui a gente conversou, né, nessa semana que se decidiu, todo mundo se olhando assim, tá, a notícia está aumentando, o que nós vamos fazer? Meio assim, sei lá, quando que a gente para? Quando tiver a notificação do primeiro caso em Viamão, e aí toda essa questão, os alunos todos usam transporte público, talvez o maior desafio, e eu acho que o que ficou muito evidente para mim, foi a dificuldade que é, além da modalidade em si, assim, que nossos cursos é presencial. E aí, de uma hora para outra, precisar adaptar para um formato remoto foi muito complicado. E aí apareceu as circunstâncias, as dificuldades da situação material dos estudantes e emocional também, que acabaram se somando as condições. Sim, Marcelo, eu acho que foi desigual. Alunos que, por exemplo, naquele momento, os alunos que estavam indo para o segundo ano, não para o terceiro, eles já tinham tido uma base, nos conheciam o funcionamento da escola, já tinham desenvolvido ferramentas deles, né, que eu acho que permitiram que eles aproveitassem melhor. E isso gradativamente, né, as turmas que estavam no segundo ano tinham tido a experiência de ter um ano inteiro, pelo menos, de aula presencial, conheciam o campus, o funcionamento da instituição, mas eu acho que para os alunos que estavam iniciando o primeiro ano foi muito. Os alunos tinham imensas dificuldades. Consultar material, eu tentava fazer coisas, sei lá, comecei em determinado momento, aceitar avaliações, abria, deixar assim, gente, pode ser um texto, pode ser o texto fotografado, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, o que ficar mais fácil de vocês enviar. Porque eu fiquei pensando, consultar material, ler textos num celular, por menor que seja, escrever textos no celular é muito difícil. Então isso acabam sendo barreiras. Eu entendo que o que a gente fez não dá para ser chamado de ensino à distância, por isso todo o debate que gerou na época, mas eu acho que também não dá para não considerar essa experiência desses 2 anos praticamente do ensino remoto para a gente pensar a modalidade, né? Eu e ela pegamos em abril do ano passado, já no contexto de retomada, já então com abril acho que já tinha a terceira dose, já tinha tomado a terceira dose, então ela pegou primeiro e assim, no ambiente de trabalho. Ela o tempo todo de máscara na rua, um dia que ela tomou um café na sala dos professores, foi super rápido, assim, isso foi numa manhã, numa sexta-feira,
No final da tarde, ela comentou que estava com a garganta arranhando. No sábado de manhã, a colega que estava no meio avisou: ó, pessoal, desculpa, eu positivei. E aí ela ainda fez alguns testes, e o engraçado foi o seguinte, que eu fiz teste junto, ela já com sintomas, eu sem sintomas. Ela fez um teste rápido, assim, no sábado, ainda não tinha tempo para apresentar. Na segunda, quando ela positivou, eu ainda não tinha positivado. Na quinta-feira fiz de novo, não estava positivado. Quando acabou o ciclo dela de sábado para de domingo para segunda da semana seguinte, eu comecei com sintomas. Mas ambos foram tranquilos, assim, na medida do possível. Felizmente, com a proteção da vacina, a gente teve 2 dias assim de sintomas mais intensos, de tosse bastante intensa, aquela moleza no corpo, assim, e de familiares e pessoas próximas. Tive algum, a minha mãe e minha irmã pegaram, acho que foi em 2021, acho que tinha a primeira ou a segunda dose. Eu tive uma amiga que perdeu a mãe, familiar também teve bastante, eu acho que ele teve entre a primeira e a segunda dose, que teve bem intenso, assim, ele precisou atendimento num dia, voltou para casa, no outro dia voltou para o hospital com um agravamento dos sintomas. Eu acho assim, quarta-feira o primeiro atendimento, na quinta voltou e ficou internado, na sexta para o sábado já tinham decidido entubar. E é um pouco mais velho do que eu, e teve assim, entubado, ficou com algumas sequelas, assim, foi bem intenso, 2 semanas bastante preocupantes para ele, assim, então foi um impacto bastante grande. A Capovilla, né, a professora Capovilla da Unicinos, que em 2021 faleceu em decorrência da Covid, acho que pessoas mais próximas, assim, foram essas, assim. Aí, a volta presencial em 2022, eu acho que já se deu, assim, pessoalmente, já se deu de uma forma mais tranquila, na medida que já tinha, eu acho que já estava na terceira dose, agora já tinha uma proteção da vacina, né? Então dava embora se tinha a consciência que era necessário cuidar, ter os mesmos cuidados, mas um pouco mais tranquilos pela proteção da vacina, né? E também por ter conhecido já a dinâmica melhor dos cuidados, então aquela coisa de álcool gel em tudo já não precisava, era mais os cuidados da máscara, né? Pegar teve uma parte mais tensa, que pegar ônibus era preocupante, então o tempo todo com a máscara. Aqui eu ficava o tempo todo de máscara. Eu acho que foi a preocupação com as consequências da doença, o não saber lá no início quais seriam os desdobramentos, a gravidade. Eu me lembro que a imagem da Itália, dos caminhões com os caixões, quando estava aquelas semanas de 4, 5 mil óbitos por dia, era bastante preocupante. Era um medo, assim, de tá, e será que eu votei, se eu tiver, vai ser tão grave? Será que as pessoas próximas, como vão, o que vai acontecer? Acho que isso é uma coisa marcante. Há essa sensação de rever os colegas, os amigos, os familiares depois da vacina, e a retomada das aulas, assim. Coisa marcante, assim, que ainda está hoje, março de 2023, é as consequências do que foi esse período de isolamento ou semi-isolamento.
eu percebo, assim, para os estudantes, eu acho isso muito marcante, para nós todos, no geral, as questões emocionais desse período, das rotinas que se quebraram e está se tentando reconstruir da nossa atividade aqui no campus, mas em relação aos alunos, o que me chama muito a atenção, a gente percebeu, alguns colegas no início do ano passado traziam a questão de como foi marcante, principalmente para os alunos que estavam no primeiro ano, chegando no primeiro ano, que como a gente notava uma diferença em relação aos nossos outros alunos. O que mais me marca, assim, esses três momentos, assim, a dúvida, a alegria e a percepção dos desdobramentos e perceber que ainda não vai acabar no final desse ano. Assim. Tem esses efeitos que eu tinha perguntado mais cedo, né, do processo de aprendizagem do remoto, isso vai ficar. Acho que a nossa rede ainda tem melhores condições de amenizar esse impacto, mas acho que falando da rede de ensino, da área de educação de uma forma geral, isso acho que tem efeitos prolongados assim, na rotina. Assim, eu fico imaginando os alunos que terminaram o ensino médio, que agora, o ano passado, esse ano, estão entrando no ensino superior, penso que vão sentir bastante isso. Talvez essas coisas de defasagem, de coisas que não ficaram bem consolidadas no processo de aprendizagem, talvez apareçam agora de forma mais evidente. Assim.